Você já imaginou receber um convite para ajudar em uma pintura enorme, com um prazo apertado e ainda por cima na casa de uma das maiores influenciadoras do Brasil? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E essa experiência me ensinou muito sobre pintura de estampas em paredes. E hoje eu vou contar um pouco dessa história para vocês e de quebra eu vou ensinar uma técnica que vocês sempre me pedem. Eu sou a Lívia Fácil, artista e professora de pintura de parede. Aqui no meu canal eu compartilho técnicas, dicas e os bastidores do meu trabalho para ajudar você a evoluir na sua pintura, seja por hobby ou para você que quer trabalhar com arte. E junto comigo eu tenho uma parceira de ensino que é a Carol da Cabit Arts. No mês passado eu estava bem tranquilinha, estava lá no meu ateliê pintando e eu estava preparando a minha viagem, que na próxima semana eu faria algumas pinturas em lavras, e eu recebi nada menos do que uma mensagem da Lígia da Decoração. E aí, ela me convidou para ajudá-la numa pintura muito especial. E eu já fui uma das alunas dela. Então, ela me procurou porque era um projeto na casa da Malu Borges e o desafio era enorme. E a pintura, gente, ela consistia assim em várias rosas, era estampa de rosas e em 4 paredes. E o quarto era enorme, eram paredes muito grandes e realmente assim para uma pessoa ficaria impossível. E esse era o maior desafio, né? Era o tempo. Ela precisava entregar tudo em poucos dias, porque ainda existia outro quarto para pintar nessa casa. Então, ela iniciou essa pintura na segunda-feira e conforme ela foi fazendo ali no decorrer do dia, ela viu que sozinha ela não conseguiria terminar a tempo. Então, ela também já tinha outra viagem marcada para uma pintura no sul do Brasil e ela tinha que viajar no sábado. Então, ela teria que terminar tudo no sábado de manhã, os 2 quartos. Eu fiquei muito feliz com esse convite e como eu já estava com uma agenda já marcada de algumas paredes para aquela semana mesmo, eu consegui ajustar e naquele mesmo dia eu viajei para o Rio de Janeiro e eu cheguei lá na quarta de manhã para iniciar a pintura junto com ela. E sim, foi uma experiência muito marcante para mim, que além da responsabilidade de trabalhar do lado de uma artista que eu admiro muito, era um projeto assim que exigia muita rapidez, organização da gente ali e uma técnica que permitisse criar tantas flores, mantendo o resultado assim muito bonito e harmonioso no quarto todo. Então, como as nossas técnicas são assim diferentes, as flores precisavam tá todas iguais, né? Por se tratar de uma estampa ali, alguns elementos de repetição. E aí a gente criou um método ali de que o que cada uma ia pintar, e aí a gente criou um método ali para sair conforme o projeto que a Malu idealizou. E ali a gente fazendo as rosas, a gente foi percebendo que o tempo realmente estava muito apertado. Tanto que no mesmo dia a gente percebeu que só nós duas não íamos dar conta de terminar, porque era muita flor, era muita rosas, tinha muitas camadas. Então a Lígia convidou mais uma artista para estar junto com a gente e ela chegou na quinta-feira. E aí deu uma guinada, sabe? Ela foi fazendo todas as bases pra gente, mas ainda a gente achou que a gente não ia conseguir terminar em 3 a tempo. E aí no terceiro dia lá que a gente estava pintando, a gente pegou e chamou mais uma outra artista pra gente poder conseguir, né, finalizar tudo dentro do prazo, porque ainda tinha um outro quarto. E aí a gente ficou até tarde na sexta-feira à noite, acho que a gente saiu de lá umas 11 horas, eu acho, e para finalizar tudo. E assim, foi um daqueles trabalhos assim que mostra como que uma pintura grande exige um planejamento, um trabalho de equipe e o domínio da técnica principalmente. E no outro dia foi o outro quarto e essa artista que chegou por último, ela precisou ir embora porque ela já tinha uma agenda de pintura no sábado, ela não ficou com a gente e foi uma pena porque estava tão gostoso trabalhar ali em equipe, ela já teve que partir. Então no sábado nós iniciamos, o outro quarto era mais simples, então em 3 a gente terminou por volta ali das 2 horas da tarde, a gente chegou bem cedinho e aí a gente finalizou
E foi justamente por causa dessa pintura que eu lembrei de um comentário que eu recebi aqui no canal de uma seguidora, que ela pede para ensinar a pintar flores em camadas, como exemplo a rosa. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu faço as minhas rosas, algumas maneiras, tem várias maneiras de pintar essas rosas, e eu vou mostrar um pouquinho como eu faço. Então, antes de começar, eu quero dizer uma coisa assim muito importante, que não existe apenas uma maneira de pintar rosas na parede, porque a rosa ela tem muitas camadas de pétalas, não é uma flor fácil. Então, se a gente, dependendo da arte que a gente for fazer, o estilo de pintura, às vezes a distância que vai enxergar essa rosa, se é uma rosa pequena, se é uma rosa grande, se tem muita repetição de rosas, a gente não pode detalhar muito, porque senão a gente não vai ter o tempo assim suficiente para poder pintar essa quantidade de rosa. Mas se você não for pintar na parede, você vai pintar em outro lugar, você pode estar fazendo uma rosa mais elaborada. Então, hoje eu vou mostrar a forma que eu costumo utilizar. Eu não fiz tantas rosas nas minhas pinturas, porque os clientes pedem mais a flor de cerejeira. Eu fiz poucas vezes. Então, eu vou mostrar aqui a forma que eu fiz na última pintura, que eu fiz de rosas. E tem outras, uma maneira também mais rápida de se fazer, mantendo a profundidade, um resultado muito bonito. Então aqui eu tô usando um pincel redondo, aqui eu tô usando esse número 8. Então, essa rosa que eu fiz, vou até mostrar para vocês aqui a foto dela. Eu comecei fazendo com uma camada mais aguada, essa daqui tem camadas, tá? Que eu começo com do miolo, de dentro para fora. Vou pegar mais um pouquinho de cor. O que que eu fiz, que eu tô fazendo aqui? Eu tô deixando esse espaço aqui em branco, que eu não tô fazendo uma rosa realista. Se eu for fazer uma rosa realista, aí já é outra técnica. Mas essa daqui é uma técnica que eu gosto de fazer e que fica bonito também. Então, eu deixo esses espaços vazios aqui em branco. Vou preenchendo assim, aí vai depender do tamanho da rosa que eu quero. Então, quando seca aqui, eu já vou fazer um botão de rosa. Eu sempre faço essa gotinha assim, tá bem aguadinho. Então, aqui, o que que eu faço? Eu venho trazendo depois aqui um tom mais escuro pro miolo. Vou dando essas batidinhas assim, eu venho limpo um pouco do pincel para tirar um pouco de tinta. Eu faço isso aqui. E aí, eu venho trazendo um pouco de sombra aqui debaixo da pétala. Tá vendo que já vai dando um contraste? E às vezes eu só faço uns, tá vendo? Uns risquinhos assim, para andar, para fazer uma rosa mais rápida. Aí aqui nessa do botãozinho, eu faço assim só no meio. Tipo, como se o botão tivesse fechado. Se precisar, eu faço uma sombrinha aqui no canto de cá. Então, eu costumo também depois trazer um tom mais forte aqui para dentro do miolo. Só assim, ó, fazendo uma lua. Vou dando umas batidinhas e trazendo um pouco de água. Então, essa é a maneira que eu faço. Deu que poderia ter pegado carregado um pouco mais no pincel para ela não estar voltando aqui. Porque às vezes, se for muitas rosas, você perde tempo ficar voltando. Mas é mais ou menos isso que eu faço, assim. Quando tem uma quantidade de rosas,
maior. Aí eu faço a mesma coisa aqui com esse tom escuro e puxo um miolinho aqui. Então, eu vou fazer mais uma aqui, de novo. Então, venho trazendo aqui, faço um miolo maior, né? E venho abrindo um pouco aqui o pincel, vou fazendo a mesma coisa. Bem desconstruído, sabe? Se eu já quiser trazer um pouco mais escuro aqui, dessa vez eu não vou esperar secar, não. Eu já vou trazer essa sombra aqui e já dando o degradê com as pétalas molhadas. Para ver como é que fica. Se você estiver fazendo poucas, talvez seja legal fazer, mas às vezes se tem muitas rosas, essa arte que eu fiz era um galho em 2 paredes e os galhos tinham muitas rosas. Então o que que eu fiz? Eu fiz toda a base primeiro em todas as rosas e depois voltei fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora. Aí aqui eu já trago um pouco desse escuro para dar essa sombra aqui. Se eu quiser trazer um pouco de marrom em algumas, aqui de baixo. Se eu quiser fazer umas linhas aqui, ó, mais grossa, eu faço também. Tipo umas meia luas. Então, assim, é uma rosa mais desconstruída. Lá na Lígia não foi assim que a gente fez, tá? Eu segui o que ela já estava fazendo, porque como ela já tinha começado, então eu segui a técnica dela, do pratinho, e aí eu fui fazendo isso. Então, vocês lembram no vídeo que eu falei das folhas, que eu falei que eu tinha comprado um pincel amarradinho, mas ainda não tinha chegado, e eu queria experimentar fazer folha com eles, ao invés de fazer com o pincel chato, porque eu costumo fazer... Lembra que eu ensinei a fazer as folhas, né, com o pincel chato, que eu mais costumo fazer, mas eu queria testar esse daqui do amarradinho, porque eu vi fazendo umas folhas, uma artista fazendo umas folhas com ele, eu achei bem interessante. Então, vou testar aqui junto com vocês. Vou molhar ele aqui primeiro, que ele tava duro, a cerda tava dura. Então, vou fazer uns cabinhos aqui primeiro. Que ele já tem a ponta fininha, tá vendo? Então, você consegue fazer um detalhamento mais fino. Aí aqui, ó, sempre nesses botãozinhos, eu puxo aqui essa característica que tem da rosa, né? Eu não sei se aqui tem um nome, mas às vezes eu ponho no meio ou não, mas você pode pôr também uma no meio. Para diferenciar, às vezes eu faço, sabe? Uma no meio, outras eu deixo só as da lateral. Aí, se eu quiser fazer uns espinhos aqui também, eu faço. Então, agora vamos testar a folha nele. Ai, gostei, ó. Só que aqui, a folha de... Vamos testar aqui separado, porque a folha de rosa, ela não é assim, né? Compridinha, ela é mais gordinha. Então, a gente tem que deitar mais o pincel, ou então usar um mais largo. Vou pegar um mais largo aqui, para ver como é que fica. Peguei esse mais largo aqui, ó. Ó, ele tá duro, tá vendo como é que ele é bem duro? Eu vou molhar ele aqui. Aí, saiu um pouco da cola.
Já tá bem molhadinho. Então, vou pegar aqui o verde. Testar aqui no cantinho primeiro. Tem que pegar mais tinta. Ele tá ficando com essas coisinhas aqui porque eu peguei pouca tinta. Aí, agora sim. Então é isso, aqui é a folha mais gordinha da rosa, né? Eu costumo fazer umas folhas assim, ó, saindo aqui da rosa também. É isso, eu tenho que testar mais esse pincel aqui. Como é a primeira vez que eu usando, eu ainda não, eu ainda não peguei o jeito. Mas ele tem que girar. Ó, mas eu acho que ele fica legal para as folhas mais compridas. Talvez as folhas mais curtinhas, igual a da rosa, que é gordinha, talvez seria melhor o chato mesmo, olha lá, fica melhor. Só que você pode usar um chato maior, que aí fica mais gordinha ainda. Então aqui, gente, a questão da rosa é isso daqui mesmo, sabe? É bem desconstruído, não tem detalhe nenhum. Mas uma outra forma de fazer rosa, vamos supor que você está fazendo uma estampa de rosas com muita quantidade, igual a gente fez lá. Se fosse para eu fazer, eu faria em uma camada só, sem precisar ficar voltando. E eu acho que fica, na hora que junta tudo, todas, dá um efeito bonito. Que é o que aqui? Que é você começar do centro aqui, você vai começar com uma tinta mais grossa. Ó, você vai começando aqui, você vem com o pincel inclinado. E agora você já vai começar abrindo as pétalas. Então, vai ser mais claro. Você pode aguar, né? Trazer água ali. Vou abrir mais. E elas começam a ficar mais aguada, ficar mais clara. Ó, essa é uma forma de fazer. O meio ele não ficou tão escuro, não. Vou fazer outra aqui para vocês verem. Vou começar com esse tom aqui. Então, seria isso aqui. Aqui o pincel vai estar mais em pé, você não vai deitar ele tanto, porque você quer as pétalas mais finas. Então, você vai fazendo as meias luzes aqui. Agora, eu quero um tom mais claro, que eu vou começar a abrir. Então, ou eu molho aqui na água, ou eu volto lá na cor mais clara. Ó, ficou muito claro. Pus muita água, peraí. O ideal é fazer uma pincelada só, não ficar voltando. Que aí acaba que esse estilo de rosa aqui é uma rosa como se eu estivesse vendo de cima. Nesse estilo aqui é como se eu estivesse vendo ela mais na diagonal. Então, acho que para estampa, essa aqui funciona também, sabe? Então, é isso. Eu acho que dá pra gente fazer, se for em quantidades maiores de estampa, fazer só assim, sabe? Porque aí vai mais rápido, fica uma cor só, uma pincelada só em cada pétala. E mais rápido. Sabe? Então é isso. Aqui tá vendo essa pétala que ficou muito clarinha, essa daqui já ficou melhor.
Fazer mais uma vez aqui. Pega aqui, vou fazendo contornando aqui, né? Já vou começar a abrir. Aí eu deito o pincel, sabe? Por que é legal usar o redondo? Porque na hora que eu deito ele abre e a pontinha fica fina, porque aí eu consigo finalizar, começar fino e finalizar fino, igual a folha. Então, ó. E sempre assim, terminei aqui, a outra não começa aqui, fica no meio, para dar essa sensação de rosa, senão fica estranho a gente fazer tudo na mesma posição. Tá vendo como fica uma rosa bonita, mas eu ainda quero o meu meio aqui mais escuro. Do que as pétalas das pontas. Mas a ideia é isso. A ideia é essa. Gostei de fazer, eu quero fazer um monte. Agora veio mais escuro. Oh, glória! Então agora eu vou começar a abrir. Fazer mais larguinha. Isso! Agora sim. Olha como que fica bonito. Eu gostei. Quando eu faço cabinho de rosa, eu sempre faço ele meio tortinho assim, ó, pra dar essa ilusão do espinho, sabe? Do que tem na roseira. Então, essas partes assim que fica mais clara, se tiver folha, você pode aproveitar e sair como folha daqui. Porque, olha, aí dá um contraste, sabe? Desse lado que ficou mais claro. Ó, tá vendo? Que mesma coisa. E você pode estar usando... eu usaria outro tom de verde aqui em cima, sabe? Dando uma camada transparente. Vamos ver se secou aqui. Sabe? Tipo isso aqui. Ainda não secou o suficiente. Mas é isso, pessoal. Essas duas formas de rosas que eu gosto de fazer, que é mais rápido. Mas isso não impede de você fazer uma rosa mais detalhada, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho o rosa uma das flores mais difíceis de fazer, a rosa e a peônia. Então é isso. Treinem bastante aí. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor como funciona essa técnica de pintura em camadas. E também espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa experiência que eu vivi trabalhando ao lado da Lígia e das outras artistas nesse projeto incrível. E essa semana saiu o quartinho lá nas redes da Malu Borges, ela postou o quarto já pronto, a Lígia também postou, eu também postei, a Renata também postou e eu acho que a Bia também deve ter postado. Então, entre em um desses perfis para você ver como que foi esse lindo projeto que eu fiz com elas. E se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu gostei, porque isso ajuda o canal a entregar para outras artistas que também gostaria de conhecer sobre a técnica de aquarela na parede. E me conta aqui nos comentários qual técnica ou pintura você quer aprender nos próximos vídeos. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Um grande abraço, muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.